Começar a concentrar agora exatamente no nosso período que importa. Aqui, vamos falar então deste momento, né? A nossa humanidade foi passando por essas transições. A nossa civilização, então, viveu toda essa experiência kármica. É importante nós compreendermos que no início da civilização, desse período aqui, eram muito poucas almas. As hordas vinham chegando de tempos em tempos. A população do planeta foi aumentando, né? Por isso, tem espíritos que, ao mesmo tempo que depois de 2, 3 mil anos, partiram. Foram embora para as estrelas. Outras hordas chegavam. Não é preciso que haja uma transição planetária ou um apocalipse para transmigrar as almas todas. Sempre há trânsito. As pessoas não estão presas, totalmente presas, porque muitas pessoas ascensionam. Muitas pessoas vivenciam 10, 20, 15 encarnações, reencarnações, e vai embora, ascensionam e transitam para outros órbitos, para outros lugares da galáxia, para outras experiências, né? E calha de quando chega, por isso que às vezes chega nesse momento específico de transição planetária, nem todos estão ascensionados. Né? Muito pelo contrário, a maioria não está. Né? Você vê, bilhões de almas que estão na face do planeta Terra, se você contar, quem é que está na luz? Quem é que está vibrando espiritualidade? É um planeta inteiro vibrando né? Mas coloquem na cabeça a seguinte situação. As trevas é exatamente uma condição imposta pelo alto, imposta pelo comando planetário. As pessoas encarnam e não se lembram de nada. Elas reencarnam e não se lembram de suas vidas anteriores. Aí o que? Elas vão viver uma experiência aqui na Terra especificamente voltada à sua consciência, sem nenhuma interferência externa. Então todas as suas ações tomadas nesse mundo têm a ver com o padrão de desenvolvimento da sua consciência. Então as suas ações no mundo, boa ou más, a única responsabilidade é sua. Entendeu? Seria uma coisa muito errada, por exemplo, ter uma intervenção do alto e você ser bonzinho por causa da intervenção do alto. É igual a história do Deus judeu. Por isso que o Deus judeu não funciona, o Deus que as pessoas criaram não funciona. Porque é um Deus imperador, que dita regras e leis, e esse Deus é o Deus que interveio, ele interviu no comportamento das pessoas. Não é o comportamento, não é natural. O comportamento das pessoas é por terror. Por temer a Deus, eles se comportam de um jeito, certo? Por temer o demônio e o inferno, ele se comporta de um jeito. Não é uma coisa natural, interna do ser humano. Que ele é bom, se comporta bem, porque ele percebe que é importante ser bom. Entendeu? Por isso que às vezes as pessoas, quando o comportamento delas não sendo natural, elas reencarnam de novo. Elas precisam viver, o fluir tem que ser de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então o espírito ele vai se aperfeiçoando ao longo das experiências densas que ele passa na matéria. E por isso que às vezes tem muitos indivíduos que procuram um caminho espiritual, dizem os mestres que um caminho espiritual, né, um caminho de yoga, um caminho de tai chi, um caminho de budismo, uma vida, né, de budismo, pode queimar muitas encarnações futuras. Entendeu? Porque direciona a energia, direciona a sua sabedoria, o seu conhecimento para uma direção, e você começa a acordar. Isso elimina muitas vidas futuras que você deveria ter karmicamente. Você elimina karmas futuros. Por quê? A própria lei do karma diz, você é aquilo que você planta hoje. Ou seja, você é hoje aquilo que você plantou no passado. Né? Então, o que plantarmos hoje, vamos colher no futuro. Né? Então, se nós começarmos a dirigir nossa energia, nossa vida, para um caminho mais espiritual, para um caminho mais interior, onde nossas ações naturalmente serão ações mais harmoniosas para o mundo, boas com relação ao homem, à natureza, tudo, né? Uma relação de amor, se desenvolve o amor no teu coração. Isso vai queimar encarnações futuras lá. Ao invés de você pegar a sua vida, dedicar para jogar futebol. Né? Você está entendendo? Dedicar para montar uma empresa, ganhar muito dinheiro.
Sabe? Então as pessoas começam a acordar, o espiritualista começa a acordar para ver qual o verdadeiro papel dele na Terra, como espírito, como alma. Qual a sua verdadeira missão como alma? Será que é montar uma empresa? Vocês estão entendendo? Será que é me tornar um general, um soldado? Sabe, quando você começa a refletir com profundidade, você percebe que o mundo está montado aí fora não para o caminho do espírito, e sim para o caminho da sociedade, dos valores que a sociedade impôs. Por isso, o nosso discurso, o nosso ensinamento é para que as pessoas acordem. Acordem para colocar nas suas vidas o espírito como parte integrante de sua vida. O seu espírito, a sua natureza espiritual. Né? É isso que os grandes mestres sempre nos ensinaram, Jesus, Buda, Krishna, Lao Tzu, para que nós colocássemos um pouco de direção em nossas vidas. Que nós deixássemos de ser escravos de um modelo social, de um modelo cultural, de uma sociedade extremamente materialista e voltássemos para dentro. Lá é o único lugar onde a gente encontraria paz, realização e a verdadeira natureza de nossa existência na Terra. Nós conheceríamos o nosso eu divino, o nosso eu cósmico, que está em trânsito aqui na Terra. Tá? Aí nós entenderíamos todo esse processo. Ok. Muito bom. Vamos imaginar então que a nossa civilização, desde os tempos imemoriais, ela vem vindo, até chegar aqui. Quem conhece Pietro Baldi? Pietro Baldi é um grande escritor, né? Espiritualista, voltado também a estudos espíritas e tal. Ele tem um livro dele, que eu recomendo para que vocês leiam. Esse livro dele chama-se Profecias. Tá? Muito bem. Pietro Baldi, ele desenvolve uma história da humanidade a partir daqui. Não pensa em Atlântida, não. Então ele começa a ver como a organização social começa lá nos tempos antigos, as organizações tribais. E pela forma como o homem vivia nas trevas, sem ter a noção do espírito, todas as suas relações são relações mundanas. São relações de interesse, de poder. Tá? Então é tribo lutando contra a tribo, para domínio de terra, domínio de regiões, domínio de poder. Então as tribos lá atrás brigavam, certo? Entre si. E ele vai mostrando que ao longo da história, todos os povos, todas as civilizações e as culturas que existiram sempre estiveram em guerra. Sempre estiveram em conflito entre si. Certo? E vai indo. Ele vai fazendo, mostrando que a história da humanidade é uma história de guerras, é uma história de conflitos. Até chegar na Primeira Guerra Mundial, ok? Até chegar na Segunda Guerra Mundial. E aí ele vai demonstrar que todo o comportamento da humanidade ao longo de toda a sua existência é inevitável a Terceira Guerra Mundial. É inevitável, não tem como você evitar. E essa guerra seria nuclear. Tá? É inevitável, pela própria natureza do ser humano, da sociedade e dos conflitos que eles geram. Ela foi montada, a humanidade está montada para o conflito, para a guerra. Tá? E nós vamos assistir uma guerra nuclear. Então, essas análises, que são análises de cientistas interessantes, análise de generais, eu já vi análise de generais impecáveis também, análise totalmente política, chegando à conclusão que é inevitável um conflito nuclear. Né? Foi quase inevitável um conflito nuclear com a União Soviética, né? Na hora da Guerra Fria. Se bem que eles seguraram as pontas. Mas agora a gente está vendo que é uma questão de tempo, para que todas as nações do planeta, seja de terceiro mundo ou não, consiga tecnologia de bombas atômicas. Não é uma coisa muito difícil. Se Paquistão conseguiu, né? Se a Índia conseguiu, Coreia conseguiu. O Brasil tem uma capacidade de produzir uma bomba a hora que quiser, sabia? O Brasil. Ele tem o combustível, tem a tecnologia do combustível e tem a tecnologia para fazer a bomba. Então, é inevitável que nós, quando
Se você estudar o cientista, o engenheiro metalúrgico que fez a bomba atômica do Paquistão, ele é um engenheiro metalúrgico, ele não é um físico. Mas esses caras manjam tudo. Ele trabalhava acho que na Bélgica, não sei onde que é. É um país, eu não lembro agora direito, mas ele trabalhava na Europa e ele foi trabalhar em indústria nuclear para aprender tudo e deu um jeito de roubar os planos de uma bomba atômica ali, certo? Aí o que ele fez? Voltou para o Paquistão, ele roubou os planos da centrífuga para enriquecer urânio, aquele lance, e começou a produzir no Paquistão. Isso. Quando ele explodiu a bomba atômica, ele foi considerado o herói. Ele é considerado o herói do Islã, porque é a primeira bomba atômica islâmica. Vocês estão me entendendo? Tá? Primeira bomba atômica islâmica. No entanto, ele vendeu os planos para a Coreia do Norte. E vendeu os planos para o Irã também. Porque ele quer disseminar a bomba para o Oriente, para o Islã. Então, existem reportagens atrás desse cara. Esse cara é um cientista que está, né, responsável pela bomba coreana e responsável pelo programa nuclear do Irã também. De centrífugas. E certamente o Irã, por baixo do pano, está fazendo uma bomba atômica para poder ter esse material. No entanto, hoje, o cenário nuclear é mais ou menos assim. Nós temos o Paquistão com a sua bomba nuclear. No entanto, o Paquistão não oferece perigo, por enquanto, porque o governo instalado no Paquistão é um governo americano. É um governo pró-americano. É aquele Pervez Musharraf que está lá. Ok? Mas eles fizeram ele é um general, esse Pervez Musharraf é um general, já está há 8 anos no poder, ele tomou poder com um golpe de Estado, apoiado pelos americanos e pela CIA. Ok? Então, existe mão americana ali. Então, veja bem, você pode notar que todo ataque que os americanos fez no Afeganistão partiu de bases no Paquistão. Tá? Então, os americanos, esses dias atrás, teve uma eleição novamente lá no Paquistão. E o Pervez Musharraf foi reeleito de novo. Né? Ele mudou a Constituição toda para ele poder ser reeleito. Tá? E houve essa puta manifestação da esquerda, né, lá dos muçulmanos de raiz, pró-Talibã. Você vê que está tendo uma guerra civil, muita bomba explode no Paquistão, no Afeganistão, naquela região ali, porque o movimento do Talibã e o movimento de radical islâmico está ascendendo, mas é abafado pelas Forças Armadas e pela presença americana ali. Mas imagine o momento que os Islã levantar, que a esquerda islâmica no Paquistão se levantar e derrubar esse governo. E você vai ter a esquerda muçulmana com uma arma nuclear na mão. Entendeu? Que não é pró-Estados Unidos. Você está entendendo? Aí o que acontece? O Talibã fortalece no Afeganistão de novo. Né? E você tem uma arma nuclear aí que os americanos não têm controle sobre ela. Entendeu? Enquanto os americanos tiverem controle sobre essa arma nuclear no Paquistão, tudo bem. Mas a hora que ele perder politicamente ali, mas ele vai guerrear muito para perder para não deixar que a esquerda suba no poder. É o que ele fez no Afeganistão, derrubou o governo e botou o governo que ele quis lá. No Iraque, ele percebeu que o Iraque poderia ser uma ameaça, né? Não que era, que poderia ser, e até pelo controle energético da região, tudo mais, né? Então ele foi lá e invadiu. Eu preciso botar um governo pró-americano no Iraque. Agora, uma potência nuclear forte ali no Oriente Médio é Israel. Israel tem submarinos, tem um armamento invejável, certo? E tem uma potência nuclear. Israel não vai admitir uma bomba atômica iraniana. Ao primeiro sinal que o serviço secreto israelense detectar e o americano detectaram a construção real de uma bomba atômica, Israel vai abrir uma guerra e vai atacar. Tá? A gente não sabe até que ponto o Irã possui uma bomba real. Ele pode ter comprado uma bomba real.
comprado uma bomba da Coreia do Norte, comprado uma bomba do Paquistão por baixo do pano. Você vê que o discurso do presidente do Irã é típico de querer ver Israel varrido do mapa. Como que ele vai varrer Israel do mapa? Só tem um jeito de ele varrer Israel do mapa: jogar umas 50 bombas atômicas em cima de Israel. É o único jeito. Mas o problema é a retaliação, né? Você acha que você joga 5 bombas atômicas em Israel e fica por isso mesmo? Né? A coisa é exata. Quando a gente vê a primeira arma nuclear sendo detonada no mundo ocidental, agora, nesta época, vai ser um desencadear de coisas que você não sabe onde vai dar. Tá? E os americanos são alvo. O país da Europa, Londres, é alvo. Os mísseis iranianos atingem toda a Europa. Aí você fala, mas como é que ele vai atingir os Estados Unidos? Submarino. O Irã tem submarino, todo mundo tem submarino. E submarino é uma arma hoje indetectável. Certo? O nego sai e vai embora. O submarino fica na costa dos americanos. Chega lá, sai e lança um foguete. Um foguete com uma ogiva nuclear. Mas é um estrago. Não tem como você deter. Sabe? Então, o mundo está numa situação que nós estamos vendo. Todo mundo está se preparando para uma guerra. E uma guerra nuclear. Você vê, a corrida nuclear é muito grande nesses países que se sentem ameaçados pelos Estados Unidos. E ameaçados por Israel ali. Perdão. Então nós temos um quadro planetário que tudo converge para que mais cedo ou mais tarde nós tenhamos um conflito real ali. Vocês estão me entendendo? Mais cedo ou mais tarde, um conflito nuclear se instale. Uma das previsões maias interessantes, os maias dizem, né? Deixa eu apagar aqui, depois a gente... Uma das previsões maias interessantes, que eles dizem assim, que chegará um momento em que todos os valores em que nossa sociedade estiver baseada, vai quebrar, vai falhar. Aí, eu estive analisando essa profecia maia, que é muito importante, em que a nossa sociedade está realmente baseada. Está baseada numa coisa chamada dinheiro. Certo? Que é a economia, certo? A economia mundial hoje, ela gera em torno, quer você queira ou não, de uma coisa chamada dólar. Ok? Então, o dólar é a moeda internacional. É a moeda de câmbio, é a moeda de troca internacional. Qualquer país que vai fazer compra, compra em dólar. Né? Esse é o mercado internacional. E até você ver o Brasil ele mede o valor da sua economia pelo estoque de dólar que ele tem na balança comercial. Ok? Muito bem. Eu faço a seguinte pergunta para vocês. Quem é economista, eu conversei com economistas, com pessoas que trabalham na Bolsa de Valores. Eu tinha um amigo que trabalha lá dentro da Bolsa de Valores. Eu falei assim para ele, escuta aqui, me explica uma coisa. Se houver o início de uma guerra nuclear, né, mesmo que seja por ataques terroristas, né, que você tenha umas 4 cidades americanas, principais cidades americanas, bombardeadas nuclearmente. Nova York, Los Angeles, cidade muito rica, e tal. Existe a lei da guerra, a lei americana diz o seguinte: em caso de ataque nuclear, a retaliação americana não pode demorar mais que 30 minutos. Ela tem que encontrar um alvo para contra-atacar em 30 minutos. Por quê? Porque você não sabe se o inimigo vai lançar mais, certo? Então, quanto mais rápido for sua reação, você pode neutralizar o poder de ataque do inimigo. E todos esses estudos de quais alvos nós vamos atacar, já está tudo feito.
Está tudo planejado nos computadores americanos, o cenário da guerra. Se o Irã nos atacar, nós apertamos esse botão, os mísseis já vão no lugar certo. Não tem que ficar planejando onde eu vou atacar. Porque os caras já sabem onde estão certas bases, certo isso, certo aquilo, satélite, está tudo mapeado, está tudo pronto. Então é só ele dar uma ordem, a frota reprograma os mísseis e pum, rapidinho. Então a reação tem que ser rápida. Né? Mas a pergunta minha foi, se 4 bombas caírem nas cidades americanas, ou alguém planejar um ataque assim como o World Trade Center, né? O Pentágono, 2 prédios, o outro, planejar atacar vários pontos chaves do país. Gente, você sabe que uma cidade bombardeada nuclearmente, você não entra nela, você só tem, hoje a técnica moderna é essa, tá? Se você tem uma bomba atômica que explode aqui, tecnicamente ela tem um raio de ação. Então vamos supor, 10 quilômetros de diâmetro, para mais, dependendo da potência da bomba que for usada. Todos os seres, todos os cidadãos têm que fazer isso. Tem que fugir em direção oposta ao epicentro da bomba, por causa da radiação. Então ninguém vai entrar para catar ferido, para apagar incêndio, para resgatar pessoas, porque se entrar vai morrer. Você não pode ficar exposto a essa radiação. Principalmente nas primeiras horas depois da explosão, 2 ou 3 dias após a explosão. Você pode entrar num cenário de guerra desse 1 semana, 2 semanas ou 15 dias após a explosão. Aí o nível de radioatividade caiu bastante. Aí você pode catar ferido. Mas que ferido? Você não pode mandar bombeiro para apagar incêndio. Se tudo está destruído, como é que o caminhão vai passar? O caminhão não passa. Você não tira resgate, você não vai. O caos instalado. A economia quebra. As bolsas de valores no mundo quebram. O valor do dólar, ninguém sabe. Se o valor do dólar ninguém sabe, porque ninguém sabe o que vai acontecer depois. Então, nenhuma moeda no mundo vai ser aceita. O dinheiro que você tem no banco, na sua conta bancária, vai ser bloqueado, porque ninguém sabe o valor real da moeda. Quanto vale o real? Quanto vale $1? Você vai comprar o quê? No mercado internacional, com papel, só vai valer ouro, quem tiver lastro em ouro, quem tiver lastro em diamante, coisa que tem um valor fixo que não quebra com guerras. É exatamente isso que os maias dizem. Tudo aquilo em que o nosso mundo estava baseado, quebra, não funciona mais. Não funciona mais. Aí, nós vamos perder todo o lastro que nós temos do mundo capitalista. Os investimentos bancários, bolsas de valores, porque tudo isso é especulativo, certo? Você coloca numa bolsa de valores especulando, você coloca numa poupança, poupança é uma especulação, concorda comigo? Não tem mais rendimento na poupança, não tem mais nada. Outra, o que você tem no banco em dinheiro, papel, ninguém sabe quanto vale. Porque o que vai valer são os objetos. Mas quanto vai valer? Quanto vale a minha casa agora? Quanto vale 1 quilo de feijão? Porque a economia americana quebra. Quem é que quer comprar as coisas americanas? Quem quer comercializar? Se a empresa estava lá em Nova York, acabou. Porque ninguém consegue prever o que virá. Quantos meses o mundo vai continuar desse jeito? E a retaliação islâmica também? E o ódio? Se os Estados Unidos bombardear um monte de cidade islâmica, vai saber a culpa é de quem depois? Ninguém sabe a culpa de quem. Quem começou primeiro? Né? Então, é uma situação que eu prevejo, por isso que nesses momentos nós temos que ter um equilíbrio, vamos assim dizer, material de autossubsistência. Se essa guerra começar a acontecer, a economia do planeta quebra, dá feriado bancário no dia seguinte aqui no Brasil, e as empresas param de funcionar. Ninguém tem. Se você tem comércio com firmas americanas, parou. Ninguém sabe se ele vai comprar, se não vai comprar, o estoque fica tudo parado aqui, vai pagar com o quê, né? Com papel? Então, ninguém quer saber de papel nesse momento. Você está entendendo? Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, você acha que a Alemanha comprava alimento da Argentina? Pagava com o quê? Você acha que pagava com papel?
tinha que pagar com ouro. Nessa época, se acontecer isso, o Brasil entra numa economia de guerra. Você comprar um pão na padaria, você vai ter que racionar. O governo controla, dá cartão de racionamento, é um pão por pessoa. Combustível, né? Se a gente tiver autossuficiente de combustível, tudo bem. Mas o Brasil, o mundo fica incerto, tudo fica quebrado. Comida vai ser o principal obstáculo. Porque as pessoas vão perder emprego. Elas vão perder emprego. Porque as firmas que trabalham com base na economia americana quebram, manda todo mundo embora, não tem como pagar as pessoas. É como se fosse aquele crash da bomba de bolsa de Nova York em 32, que não foi nem um milésimo disso que nós estamos falando. Quanto pessoa não perdeu emprego? O café aqui no Brasil foi, né, a economia brasileira, baseada no café, no começo do século passado, detonou. As famílias ricas perderam fazenda, perderam tudo. Né? Simplesmente porque o americano pode comprar café, só um produto. Né? Então, nesta época, nós teremos que ter uma base operacional, estoque de alimento, autossuficiência energética, autossuficiência alimentícia, aí você está tranquilo. Na cidade você não consegue ter isso. Porque na cidade você depende do supermercado, você depende de tudo, você não pode botar um estoque na tua casa, a não ser que você fosse os Mormons. Os Mormons, por exemplo, os Mormons têm um costume na sua própria tradição, que a igreja deles é chamada assim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, desde que a igreja foi fundada, eles se preparam para o Apocalipse. Tá? Porque lá o mandamento diz assim, você não sabe quando isso virá, mas virá. Então você tem que estar preparado. Então todo Mormon tem na sua casa uma dispensa onde ele mantém alimentos por um ano. Então ele tem uma dispensa, tudo enlatado, todas essas coisas assim, ele compra e vai colocando na dispensa, e vai consumindo o mais velho, entendeu? Para não vencer o prazo de validade. Ele vai comendo. E aí quando ele vai fazer uma compra, ele compra e põe lá no fim do estoque. E vem assim. Assim, se pega, não vai pegar ele de surpresa. Se der um apocalipse, se der um problema, ele tem alimento para a família dele por um ano. Sabe? Essa é uma lei da própria igreja deles. E nós, quem que pensa nisso? Uma sociedade como a nossa, que se acha totalmente organizada, mas ela é frágil. Uma coisa muito sutil quebra a ordem do sistema. Tá? Então, essa questão, por isso que às vezes é necessário nós termos um programa de autossuficiência. E um programa de autossuficiência só pode ser implementado se você morar no campo. Morando na cidade fica muito difícil, a não ser que você faça isso. Que uma das coisas piores que você vai ter é problema com alimentação. Certo? Ainda que o Brasil é muito privilegiado nessa história, mas o problema da alimentação é, se você perder o seu emprego, você vai comprar com o quê? Você está entendendo? E a maioria das pessoas depende de emprego no país. É um processo da economia quebra no mundo. O mundo fica sem ter o que fazer. Porque o americano é que diz as regras da economia mundial. E se, após as primeiras bombas, a coisa começar a se agravar, a guerra se agravar? Entra a China no meio, entra os países de alta potência, tentando intervir de um lado, fazer bloqueios, a ONU já não tem mais ordem. Porque a ONU sempre foi o interesse americano. Né? A ONU ela existe para interesse de 5 grandes países. O resto que se lasque. As pessoas só votam de acordo com o seu interesse. A ONU é uma piada. Né? Entendeu? Você vê, a invasão dos Estados Unidos do Iraque, a ONU proibiu. A ONU não declarou. Ele foi lá do mesmo jeito, proibindo do mesmo jeito, foi lá e fez. Então, se a ONU serve para quê? Não nada. Entendeu? Então, esta situação, esse quadro de guerra é um quadro preocupante. Eu me preocupo com isso. Porque isso não é ficção, isso é uma coisa real. Pode acontecer a qualquer momento. Vocês estão entendendo? Por exemplo, um terrorista pode conseguir armas nucleares a qualquer momento. Comprar, eles não vão fazer, eles vão comprar. Existe uma coisa que um terrorista pode fazer que é muito mais fácil do que conseguir comprar uma bomba atômica. É muito mais fácil.
Vocês se lembram aqui no Brasil do famoso Cásio de Goiânia do Césio 137? Que é uma bomba de Césio que estava no lixo, no ferro velho. Né? Você viu o estrago que fez aquela pequena quantidade? E aquela pequena quantidade não se espalhou. Porque se você pega aqui, tem um jeito. Existe até um filme que passa na HBO, até passando esses dias na HBO, é feito na Inglaterra, um filme inglês. Eles simulam um ataque terrorista com uma bomba suja. Não é uma bomba nuclear, a gente chama de bomba dos pobres, nuclear dos pobres. É bomba suja. Como que é essa bomba suja? O cara pega uma van, certo? Enche de bomba, um carro-bomba, convencional, um carro-bomba. E nesse carro-bomba ele leva material radioativo, leva césio, leva estôncio 90, tudo lixo radioativo que ele quiser. E pega esse material, mistura com um pó, pode misturar com uma farinha de trigo, um pozinho bem fininho assim e tal. Que a hora que a bomba explode, esse material radioativo sobe no espaço com fumaça, incêndio, calor e vai depositar, vai caindo. Gente do céu. Se limpa, não pode voltar mais para a cidade. Inclusive, esse filme vai mostrar exatamente isso aí. A bomba explode, tem uma região, eles têm que cercar. Olha, a polícia especializada vai lá e detecta se tem radiação. Ih, ataca com radiação. Ou com arma química, eles estão tudo preparados a isso. Por arma química, radiação e biológica. Detectou radiação e o nível está tal, o que eles fazem? Eles pegam o Geiger com um avião, eles começam a passar e mede o raio de poluição. Isso aí pode ser levado pelo vento. Aí eles fecham isso, eles botam a cerca redonda, eles fazem isso aqui, eles cercam isso aqui, ó, eles pegam o território, cerca, com o exército cerca. Ninguém sai daqui, só sai por um lugar. Aqui você tem que passar por um processo que chama de descontaminação. Todo cidadão dentro dessa área vai ter que ser evacuado dessa área. Se for o centro de Londres, se for qualquer coisa, tem que ser evacuada. E para evacuar, você tem que tirar toda a roupa do seu corpo. Tá? Você tem que passar por vários banhos. Tem que ter todo esse equipamento pronto já, para caso de ataque assim, tudo preparado. Imagine 50 mil pessoas passando por uma descontaminação. Você tem que dar roupa nova para ela, após isso, e aí ela sai. Tem que passar por banhos especiais, tudo. E essa radioatividade, essa água tem que ser canalizada para um determinado lugar que não pode ir para o esgoto. Ela vai contaminar tudo. E essa região, você tem que ir embora dela, ninguém pode entrar para catar ferido muito grave, porque a radiação começa a aumentar e não tem roupa que protege a radiação, tá? Não existe roupa protetora de radiação, ok? Então esse negócio do cara pegar e meter uma roupa branca, aguenta com aquelas máscaras, tudo, isso é bobagem. Se o índice de radioatividade tiver X, não existe roupa. Só uma roupa com uma parede de 5 centímetros de chumbo poderia barrar a radiação. Mas quem que vai carregar uma roupa com 5 centímetros de chumbo de grossura? Não tem como. Então tem que correr. Certo? Não tem equipe de resgate que possa ficar nessas circunstâncias. Você viu o caso de Chernobyl, que a cidade está fantasma até hoje? Evacuou a cidade de 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Você evacuou ele inteiro, não podia levar nem um brinco, nada. Tem que sair pelado de lá. Nem com a roupa no corpo. Pelado. Então, e essa bomba dos pobres é a coisa mais fácil você fazer. Ela tem um efeito psicológico tão violento que ninguém mais volta. Se você fizer uma coisa planejada, soltar em vários pontos de uma cidade como São Paulo, Nova York, você cobre um raio que você tem que evacuar a cidade inteira. Você imagina ninguém poder voltar para Nova York mais para trabalhar. A economia americana quebra. Vão botar 8 milhões de habitantes aonde? Não tem onde enfiar. E material radioativo é lixo, lixo de reator. Qualquer paísinho babaca produz isso todo dia. Entendeu? Produzir esse lixo radioativo é fácil. Não é complicado como fazer uma bomba de urânio, ou do uso 235. Você está entendendo? Então, se os terroristas começarem a encher o saco, eles vão fazer isso. E pode ter certeza que vai haver uma retaliação.
Mas aonde eu vou atirar, né? Se for terrorista, eu vou atirar onde? Ó, se os americanos achar que o Bin Laden fez isso, ele está no Afeganistão, eles vão bombardear aquela região montanhosa com bombas atômicas. Vão. Ele não quer saber. Eles vão atrás, vão caçar, vão jogar bomba atômica tudo quanto é lado. Se eles acharem que o governo do Irã está por trás, eles vão bombardear as bases militares do Irã, vão fazer uma guerra. Tem que achar um bode expiatório. Como quando derrubaram o World Trade Center, né? Nós vamos ter que bater em alguém. Entendeu? E tudo isso pode estar gerando um processo complicado que você não sabe aonde vai parar. Que países vão se envolver, que países não vão se envolver. Né? Então, se for realmente inevitável uma guerra nuclear, como as profecias de Petubaldi e como todos os grandes profetas têm anunciado um período de tribulação para a humanidade, eu pergunto, quem é que está pronto? Quem é que está pronto para enfrentar uma época como essa? Ninguém. Quem está preparado para isso? Vai ser uma correria. Vai ser um pega para capar, como a gente fala. Né? Então, eu sou um cientista, eu sou um espiritualista, que eu penso muito nisso. Então, eu penso nisso, que há muitos anos atrás, eu escrevi um livrinho, né, que se chama Manual de Sobrevivência à Guerra Nuclear. Né? Um livrinho que ninguém quer comprar no Brasil, todo mundo tem medo. Ninguém quer pensar nisso. Né? Entendeu? Aqui, nesse livrinho, a gente dá umas dicas, né, de o que fazer em caso de uma guerra nuclear, em caso de uma situação como essa, assim, de imediato, de pronto e imediato. Né? Aqui eu ensino as pessoas a entenderem o que é radiação, como fugir da contaminação radioativa, que tipo de alimentos são interessantes você consumir, né, para eliminar produtos radioativos do seu corpo. Tá? Tem uma experiência muito interessante sobre Hiroshima e Nagasaki, sabe? Sobre os hospitais que existiam em Hiroshima e Nagasaki. Né? Eles ficaram longe do epicentro da explosão, mas todos os doentes foram tratados nesse hospital. Então tinha dois tipos de hospital. Um hospital com medicina convencional e outro com medicina tradicional japonesa, oriental, chinesa, com acupuntura, alimentação natural, macrobiótica, aquela coisa toda, certo? Por incrível que pareça, todos os pacientes tratados no hospital naturalista sobreviveram. No hospital ocidental, morreram mais de 70% a 80% dos pacientes morreram. Aí todo mundo foi estudar por quê. Né? Então, nesse livro eu explico por que isso aconteceu, né? Por que as pessoas contaminadas a certo ponto com radioatividade poderia ser limpa o seu organismo com determinado tipo de medicina, com determinado tipo de alimentação. Sabe? Por exemplo, quando o reator de Chernobyl explodiu, começou a vazar radioatividade na Europa, o primeiro procedimento na Europa foi dar iodo para todo mundo. Iodo em massa. Toda a população europeia começou a tomar cápsulas, iodo, doses cavalar de iodo. Por quê? Porque um dos subprodutos radioativos de uma explosão nuclear ou do reator é o iodo radioativo, o iodo. Tá? E o iodo radioativo, o que acontece com ele? Quando você ingere ele através de alimentação, através do leite, tudo que você quer cai na plantação, ele vai parar na tireoide. Que a tireoide usa muito iodo em massa, a tireoide precisa de muito iodo para funcionar. Imagine iodo radioativo na sua garganta, irradiando. É câncer na certa. Então, qual é a solução? Os caras começam a tuchar o cara de iodo. O que acontece? Ele fica tão tucho de iodo que quando o iodo radioativo vem, o seu organismo não absorve, ele passa reto e vai embora. Você está entendendo? Então é uma precaução, tem várias precauções assim, que você conhecendo, né, você consegue trabalhar, você consegue verificar como fazer a coisa. Né? Os subprodutos de uma bomba atômica, os dois piores é o césio-137 e o estôncio-90, porque são os dois elementos que param nos ossos. Eles são fixados nos ossos. Aí da leucemia, matam-se de leucemia rapidinho. Então você tem como
cobrir essa coisa, comer alimentos com muito cálcio, com muito, né, para não deixar o estômago 90 se fixar nos ossos. Entendeu? Então tem uma série de recursos tal que pode ser discutido numa questão de sobrevivência. Tá? Eu vou ver se eu faço uma palestra aqui especial sobre sobrevivência à guerra nuclear, sobrevivência a um processo geológico, a sobrevivência mesmo, quais as dicas. Tá? Tudo bem. Então vocês perceberam que nós estamos vivendo muitas possibilidades, né? Possibilidades de uma guerra nuclear. O interessante disso tudo é que se você analisar a profecia de todos os grandes profetas, desde João Evangelista, do Apocalipse, Nostradamus, Edgar Cayce e os maias. Então nós vamos enumerar a seguinte situação. Todos eles dizem que haverá uma guerra nunca vista antes, segundo eles. E hoje nós sabemos qual que é essa guerra nunca vista antes. Certo? Com a utilização de armas nucleares. Mas todos eles afirmam que essa guerra nuclear é apenas o aperitivo da grande catástrofe. Por quê? Se nós analisarmos a Atlântida, a civilização ela chega num ponto que ela entra para uma decadência. A decadência social, pico do conflito social e tudo mais, aí ela entra numa decadência. Aqui estão toda decadência, conflito e guerra. Mas aqui tem um marco, e esse marco que vai fazer a diferença, vai fazer a transição de um ponto para o outro, são as catástrofes geológicas. Geológicas. Né? Se você lê os textos bíblicos, os textos proféticos, eles vão dizer assim, né? E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já não existem mais. E se fala lá, moverá montanhas, continentes, tal, algo sem precedentes na história. A pergunta, o que causará isso? Então, Edgar Cayce faz uma profecia que é a seguinte: Atlântida voltará à superfície. Né? Voltará à superfície. Quando eu quero que essa profecia nunca se cumpra, porque se essa profecia se cumprir, tá? O lance é o seguinte, gente. Essa catástrofe geológica sem precedentes que afetaria o planeta do mesmo porte que afetou a Atlântida, afundando continentes e elevando terras novas, que nós chamamos de uma catástrofe planetária, poderia ser causado por N fatores. Tá? O que causaria tudo isso? Então, nós analisaríamos o primeiro fator. Né? Algo externo. Esse fator externo poderia ser várias coisas. Poderia ser a queda de um cometa ou um asteroide na Terra. Inclusive, uma das 7 profecias maias fala sobre a queda de um cometa na Terra. O chamado Código da Bíblia, né, esse último livro profético, estudado, discutido, solto, aí também prevê a queda de um cometa. Segundo alguns textos espíritas, né, Ramatiz, ele fala de um astro intruso. Né? O chamado Hercólogos. Eu tenho uma palestra só discutindo sobre o Hercólogos. Na lista de conferências, aí, quem se interessar,
nas minhas conferências, eu tenho uma palestra só falando do Hercóleo, fazendo um levantamento astronômico da possibilidade da existência de um astro perturbador. Ou seja, um astro do tamanho de Júpiter, gigante, que foi capturado no sistema solar há muitos milênios e ele passa numa órbita periélica de tempos em tempos, próximo ao planeta Terra, causando um arrasto gravitacional e disparando catástrofes enormes. Por isso, essas catástrofes seriam previsíveis de tempos em tempos. Cada 12 mil anos, essa catástrofe acontece porque o astro entra no seu ritmo periélico. Ele se aproxima da Terra. E não seria detectado pela astronomia moderna, a não ser na última hora. E o Nostradamus fala exatamente de um astro X. O famoso astro X, o astro perturbador. Então, os profetas, todos eles dizem, a guerra nuclear é algo que acontecerá, mas algo mais violento, mais destruidor, seria o processo geológico. Né? Cada uma dessas aqui, queda de um cometa, um astro intruso, reze para que isso não aconteça, porque isso afeta de uma forma geral o planeta. Não tem aonde esconder. A não ser que você esteja... Então, eu fui fazer... Eu sempre me interessei por esses assuntos de profecias, os espíritos falando e tal. E quem conhece o meu trabalho mais de perto, né? Eu sou sensitivo, médium desde criança também. E por volta de 1992... esse assunto, aquela história do ano 2000, as comunidades, então o assunto de profecia, de fim de mundo, era uma coisa em voga. Eu, no meu grupo espiritual e com os espíritos que me orientavam, eu fiz a pergunta. Falei, escuta aqui, mestre, esse negócio de apocalipse, desastre geológico, final dos tempos, esse negócio vai acontecer? Né? Quando vai acontecer? Então eu lembro que esse ser, ele parou, ficou e falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para você, que raramente a gente pode falar. Eu não vou dar datas para você. Olha só, esse lance de dar datas novamente para ter aquela precisão, a interferência kármica, tal. Ele falou, não vou te dar datas, mas eu vou dar um evento. Você vai fazer o seguinte, quando... nesta região do planeta, chamada Indonésia, neste ponto, ele mostrou no mapa para mim ainda, quando acontecer um gigantesco terremoto aqui, e esse terremoto gerar uma onda muito grande, a gente chama de tsunami, um vagalhão de onda que varrerá toda essa zona costeira, você fique atento. Ele só falou isso para mim, você fique muito atento. Eu falei, falei, é. Quando que vai acontecer isso? Eu não posso falar. Ele falava. Essa informação eu não posso te dar. Aí o que eu fiz? Eu fui estudar profundamente geologia do planeta Terra. Eu fui estudar o que tinha a ver a Indonésia, o que tinha na Indonésia, por que era a Indonésia. E fui estudando. Aprendi muito sobre geologia, que eu nunca tinha estudado isso, né? Sobre terremotos, placas tectônicas, toda essa teoria toda. Aí o que eu fiz? Depois de mais ou menos uns 6 meses de estudo, eu montei uma palestra, né? E essa palestra eu dei o nome de Revelações. Então eu fui falando, a palestra minha era uma palestra de profecias, falando sobre tudo isso, e numa determinada parte da palestra, eu lembro que eu fiz os mapas em cartolina, certo? Né? E exatamente eu tenho um mapa, né? Que eu fiz naquela época, que eu tenho, essa palestra está aqui, ó. De 92 essa palestra existe, ela está aqui, vocês vão ver, vocês vão assistir, se vocês entrar no meu site da internet e pegar essa palestra, você vai assistir um trailer de 5 minutos, exatamente sobre essa previsão. É incrível que aqui atrás tem os dois mapas, o mapa que eu fiz na época, e o mapa de onde realmente aconteceu o terremoto, o epicentro e a região. Vocês vão olhar os dois mapas e vocês vão olhar a coincidência. E eu fiz essa palestra
Eu fiz essa palestra em São Paulo, fiz essa palestra no Clube Pinheiros para mais de 300 pessoas na época. Foi filmado em DVD. Tá? Fiz em vários lugares. Depois, passou um tempo, a gente esqueceu, todo mundo esqueceu. Aí vem 2000 e nada acontece. Né? Não tem apocalipse, não tem nada. Todo mundo esqueceu. Eu também estava em outra, saí do espaço em São Paulo, estava trabalhando. E quando acontece a grande terremoto, que foi um dos maiores terremotos já registrados na face do planeta, naquele ponto, sem ninguém esperar, afetando e matando mais de 300 mil pessoas, você não tem noção, as pessoas que assistiram essa palestra minha, que tinham essa palestra minha, como ficaram malucos. Você sabe como? Eu voltei, por exemplo, eu fui dar uma palestra esses dias em Campos do Jordão, e as pessoas me pediram essa palestra aqui, sobre essa fita. Certo? Tinha mais de 200 pessoas. Sabe como que eu era conhecido nessa cidade? Eu não sabia. Ninguém conhecia lá, eu por Laércio. Todo me conhecia pelo homem da tsunami. Quem veio fazer palestra? O homem da tsunami? O homem da tsunami? Porque tinham assistido essa palestra há muito tempo e depois isso correu, né? Depois que aconteceu o tsunami, aí você não tem noção que os negros passou por todo mundo. E vocês não vão acreditar. Eu demorei 5 meses para achar essa fita que estava comigo, depois do tsunami. Eu não achava a minha própria fita. Eu achei que eu tinha uma toda estourada, ruim para burro, sabe? Que mandaram para mim de Santos. Falei assim, eu não tenho mais minha fita, né? Fita de vídeo minha destruiu tudo, depois de 15 anos, cara. Depois de quase 14 anos. Né? Você sabe que fita de vídeo embolora tudo, estraga, né? Falei, olha, manda de Santos, olha, nós temos uma cópia aqui, mas a cópia veio tão ruim, que aí eu tirei cópia, passei para o DVD, passei para um monte de amigos. Depois de 6 meses que eu achei a minha original numa caixa jogado, e graças a Deus ela estava boazinha. Tudo bolor em cima, assim, mas na hora que eu rodei, limpei ela, ela rodou. Aí eu passei para DVD e está aqui. É um documento de uma previsão que se concretizou. Então, cara, quando isso aconteceu, Laércio, fiquei meio apreensivo. Eu falei, puta merda, se isso aconteceu, e depois, se você acompanhar, após a tsunami lá, aquela região não mais parou de tremer. Aquela região entrou numa instabilidade, e o mundo entrou numa certa instabilidade crescente. Eu posso mostrar dados para você, que eu peguei da internet, de estudos. Tem uma equipe russa, que eles estão dizendo que algo muito estranho está acontecendo com o núcleo da Terra. Que eles não sabem o que é e que está causando esse aumento da pressão interna do planeta. E está havendo uma mudança profunda no campo magnético da Terra, lá no núcleo. E porque alguma coisa está acontecendo. O núcleo não muda assim à toa, o campo magnético não muda à toa. Entendeu? E os maias têm uma previsão exatamente com a mudança no núcleo do Sol. O núcleo do nosso Sol estaria mudando, estaria entrando numa fase de hiperatividade solar e, de uma forma magnética ou geomagnética, alguma coisa estaria afetando o núcleo da Terra. E isso poderia disparar as grandes catástrofes geológicas e também desestabilizar o sistema solar. Em termos de gravitação, em termos de... Poderia aí cair asteroide na Terra, um monte de catástrofes juntas. Né? Então, são coisas que a gente fica apreensivo. Eu nunca fui um profeta lá essa. A única profecia que eu fiz foi essa. Você tá entendendo? E aquela profecia que não sei quando, talvez, não posso afirmar nada, porque eu ouvi desse jeito. Mas quando aconteceu, você não quer saber o desespero das pessoas ligando para mim. Né? No dia 27, 28 de dezembro, eu tinha marcado uma viagem no final de ano. Eu não tive mais energia para ir passear no final do Réveillon. Não consegui sair daqui. O desespero das pessoas ligando para mim, Laércio, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Olha, o que você falou aconteceu. O que você falou... E eu falava, meu Deus, o que eu falo? O desespero foi tão grande de muitas pessoas que eu tive que marcar uma conferência aqui no primeiro domingo, no primeiro fim de semana de janeiro. Primeira semana de janeiro eu tive que marcar. Gente, veio ônibus lotado de Santos. Veio ônibus de várias cidades, só que não cabia gente.
para me tentar acalmar as pessoas, para tentar falar, olha, gente, é o primeiro marco, é um sinal, mas eu também não sei aonde vai dar agora. Né? Se eu tiver as informações, quando eu obtiver dos mestres, eu vou falar para todo mundo. Certo? Mas é um sinal. Se isso aconteceu, o que mais não pode acontecer? Você vai ver como é que incrível onde que eu acertei. Né? Dá uma olhada no meu mapa embaixo, dá uma olhada no ponto certo do epicentro. O mapa feito em 92 e o epicentro da coisa. É complicado isso. Isso deixa a gente apreensivo. Então, o que eu fui fazer? Eu fui fazer um estudo profundo da Terra e percebi o seguinte, né? Eu percebi que a Terra, na década de 60, os geólogos fizeram um estudo, né? Fizeram um estudo e fizeram uma teoria, né? Uma teoria das chamadas placas tectônicas. Né? Tudo bem, mais ou menos aqui, tá? O mapa mundi. Eles fizeram uma teoria sobre que a Terra, na verdade, a crosta terrestre, se você pegar o planeta Terra, aqui assim, ó, redondo, a estrutura do planeta Terra é mais ou menos assim. Existe uma crosta sólida, que varia de 40 quilômetros, 70 quilômetros, dependendo da região do planeta, tem uma espessura essa crosta, é a parte sólida da Terra. Mas toda essa parte sólida está boiando em magma, ou seja, rocha derretida, muito calor. E o núcleo da Terra lá embaixo, muito quente. Por que não se pode fazer uma viagem ao centro da Terra? Porque a temperatura média do centro da Terra é de 6.000 graus centígrados. Pergunto para você, qual material resiste a essa temperatura sem derreter? Não dá para você fazer um foguete, uma nave para ir lá no centro da Terra. Nem fazer uma sonda não tripulada, sabe? Porque tudo que chega lá derrete. Não tem como você manter um objeto a 6.000 graus centígrados. Por exemplo, não tem um forno na Terra que atinja essa temperatura, tem? Eu acho que não. Eu não conheço a parte de engenharia metalúrgica, mas eu acho que não dá para fazer na Terra uma temperatura de 6.000, a não ser com reator atômico, umas coisas mais sofisticadas, que você consiga uma temperatura muito alta. Mas aí você não tem material que resiste, derrete tudo. Ah, tudo bem. Então, eles dizem o seguinte, que esse magma é uma panela de pressão, muito quente, com vapores, com gases, e ele fica em movimento. E essa pressão interna, se torna muito grande, porque ela começa a trincar o planeta, ela começa a trincar a crosta. Então, você tem que imaginar que a nossa crosta terrestre parece uma casca de ovo toda trincada. Tá? Então, se você olha o planeta de cima no mapa mundi, você vê as trincas. Essas trincas atravessam o Oceano Atlântico, atravessa essa zona aqui, ó, atravessa esse canal aqui, toda a gente vê onde. E aí, passa, tal, vai aqui por aqui, né? Ela vem aqui, passa pelo Japão, vai embora e sobe, eles vão se unindo. Então as placas se unem em placas, certo? Aqui sobe uma fenda, tudo aqui na beira do mar, ó, na Cordilheira dos Andes, ela vai embora, aqui passa no México, fala de Santander, vai embora para cá. Tal. Você vê onde tem cadeia montanhosa? Nós temos, então, os cientistas começaram a mapear as zonas sísmicas. Onde tem mais terremoto no mundo, não tem vulcão. Então eles começaram a fazer. Desde muito tempo, os cientistas já sabiam que os vulcões estão aqui, né? Ó, chama Círculo do Fogo, né? Que vai do Pacífico aqui, depois desce para o Japão aqui, ó, na Europa, nessa parte aqui, e vem embora. E toda essa zona é zona sísmica. E aí quando eles conseguiram, pelo radar, na década de 60, 70, mapear o fundo do mar, eles perceberam essa cadeia montanhosa gigantesca que existe aqui, que é a continuação dessas cadeias montanhosas. E aí eles perceberam que aqui é que tinha terremoto e vulcão, mesmo no fundo do mar. Resultado, é exatamente esses pontos que são as trincas na Terra. E essas trincas, o que elas ficam? Imagine que você tem uma panela, uma magma, e essa coisa fica boiando, fazendo esse movimento. E à medida que aparece a pressão da pressão, essa parte sobe ou desce, raspando as juntas uma na outra. Né?
Porque tem tensões de movimento para um lado e para o outro. E essas placas, elas são que nem gangorra. Se esse ponto aqui é a junção, quando a Atlântida estava no alto do oceano, ela estava aqui assim. Essa placa aqui, ó, Atlântida, ficava por aqui assim, ó. Quando a Atlântida afundou, essa placa, que ela estava assim, a placa fez assim, inverteu. Ela inverteu, e aqui é uma placa toda, ó. Tudo isso aqui é uma placa. O que aconteceu com a Cordilheira dos Andes? Subiu mais ainda. Aqui afunda, uma sobe. Aqui afunda, uma sobe. Aqui no meio afunda, a Europa subiu. Ok? Então afundou a Atlântida. O continente de Mu, nesse processo, ele afundou. Então as placas inverteram a posição. Os esotéricos nos dizem, os profetas nos dizem, como no Edgar Cayce, Atlântida voltará à superfície. Para a Atlântida voltar à superfície, a placa tem que fazer o quê? Ela tem que reverter o seu movimento. Isso traz a Atlântida à superfície. Mas o que acontece com o outro lado da placa? É um movimento de 2.000 metros aí. O continente, você vai olhar a região, a profundidade daquela região ali é muito grande. Tem profundidade de 500, 1.000, 2.000 metros. Para isso vir à superfície, a placa de ponta a ponta tem que se movimentar. Agora eu pergunto para vocês, uma pessoa inteligente como vocês, que lugar você escolheria para morar nessa época? Vamos usar a inteligência, fazendo um estudo como esse que eu fiz. Primeiro lugar, nunca vá procurar essas linhas que eu desenhei, as linhas de transição mesmo. Ali você não pode estar. Porque ali os terremotos serão extremamente intensos. Tá? Outro lugar que você não pode ficar é onde? Nas zonas costeiras. Nenhuma zona costeira você pode ficar. Por quê? Porque a hora que isso aqui subir, imagine a água que não vem, né? Porque o terremoto, para levantar um continente, uma placa dessa, é um terremoto que vai para a escala 12, na escala Richter. 12? Vocês não têm noção do valor. Né? O eixo da Terra é abalado na sua rotação, a Terra pode diminuir a sua rotação. Começa a ver um negócio. Imaginou a Terra que nem um peão, né? De repente um terremoto causa um tranco na Terra. Imagine a onda do mar, né? Por isso que, em primeiro lugar, nenhuma zona costeira seria segura. Eu aconselho locais. Por exemplo, é muito inteligente. Numa gangorra que balança, qual que é a parte mais estável da gangorra? O centro. Aonde está o centro da nossa gangorra? Ficar aqui na cordilheira, pode esquecer. Os países da cordilheira vão sofrer muito. O Planalto Central e o sul de Minas, acima de 1.000 metros, é que são seguros no que tange a onda do mar invadir. E tão longe de zona assim, você percebe que essa zona no Brasil não treme? Não tem terremoto nunca, nem vulcão. É uma zona, por isso que eu falo que o Brasil é um dos únicos países estáveis. No centro dos Estados Unidos também tem regiões seguras. No centro da Austrália tem regiões seguras. Centro da Europa, com os pontos. Na África também. Mas tem que escolher a dedo tudo isso. Tá? Tem que escolher a dedo. É para você saber onde você vai amarrar teu burro na época. Porque isso pode pegar todo mundo de surpresa. Né? E realmente, como a gente sabe, né? Nós temos 2/3 da humanidade morando em zonas costeiras. Olha, se você fizer um estudo, 2/3 da humanidade mora em zonas costeiras. O Japão fica aqui, na beira do abismo. Por isso que tem uma profecia que fala que o Japão desaparecerá completamente. Tá? Quer falar? Se houver a terceira grande guerra, se houver a terceira grande guerra, vamos supor que haja a possibilidade, e depois vier essa catástrofe geológica, na minha opinião pessoal, eu sinto que isso vai ser até uma bênção, porque com a falta de espaço
de comida e de água, e diante de muita ignorância ainda do ser humano, vai um comer o outro vivo numa briga e numa violência terrível. Pode ser Não é? que sim e pode ser que não. Por exemplo, nos países onde o ódio está instalado, aí eu acredito até que pode acontecer isso. Mas num país como o Brasil, numa situação mundial, pode acontecer um fenômeno que chama solidariedade. As pessoas entraram num nível de solidariedade jamais imaginado. Tá? Na tentativa de ajudar o outro, na tentativa de... Você está entendendo? Então, eu acho que a gente pode se surpreender. Agora, claro que num país onde há muito ódio, porque veja bem, deixa eu traçar um quadro de guerra nuclear no Oriente Médio. Tá? Que não deu tempo da gente discutir, porque a palestra hoje não é especificamente sobre a guerra nuclear. Mas vamos imaginar aqui, vamos imaginar aqui nós temos o Israel, né, beirando o mar aqui, nós temos aqui o Egito, né, aqui do lado você tem a Jordânia, a Síria, aqueles países todos, né? Então, muito bem. O que acontece se nuclearmente isso aqui for bombardeado? Aqui tem o Irã. Você bombardeia nuclearmente o Irã. Essas pessoas que estão aqui sabem que tem que refugiar-se. Elas não podem ficar mais ali. É o que chama de refugiado de guerra. Eles começam... Mas aí, perceba que milhões vão querer atravessar a fronteira. Como você vai atravessar a fronteira? O outro país não vai deixar. Aí se estabelece um conflito na fronteira. E se esse país tiver um exército operacional, ainda, ele vai fazer uma guerra na fronteira contra o país vizinho para entrar, para poder romper a fronteira. E o pós-guerra, o pós-ataque nuclear, vai ter muitas consequências. Você está entendendo? Muitas consequências. As pessoas vão se matar. Num país desse, eu acredito que aí não, a luta pela sobrevivência vai ser algo tão ferrenho, ou mato ou morro. Fica uma situação assim. Mas um país distante desse conflito, como o Brasil, por exemplo, né, nós podemos estar nos unindo para resolver os nossos problemas. Uma solidariedade. O vizinho perdeu o emprego, não tem comida. Vamos dar um jeito, tem bastante aqui, vamos dar um pouco para ele, vamos dar apoio e tal. Vamos fazer uma campanha aí, sabe, para ajudar as pessoas que perderam emprego. Então, o governo cria estoque, sabe, regulador de alimento, mete o exército para produzir alimento, tudo para ter o equilíbrio. Você vai ter gente trabalhando como voluntário para plantar, para colher, para você manter a balança pelo menos interna equilibrada, né? Esses países bombardeados não podem produzir alimento, sabia? A agricultura desses países fica contaminada, porque ninguém vai comprar deles. E eles também não podem consumir, eles vão ter que comprar do Brasil. Como é que ela vai suprir o mundo? Que países que vão poder, nessa época, suprir o mundo de alimento? Porque a radioatividade é um negócio muito sério no Oriente Médio. Você não tem onde plantar. Ninguém consegue consumir com pó radioativo caindo pela cabeça. Entendeu? Começa a gerar um problema de ordem social, que é o day after. A gente chama o day after após o holocausto nuclear. Isso aí, a coisa... E o ódio? E o ódio que continua? E armas operacionais nucleares ainda, que depois de 2, 3 meses o conflito se instala, mais bombas. Você não sabe onde vai parar. Né? E quando que as catástrofes geológicas vão começar a acontecer? Ela pode acontecer depois de 5 anos, depois que as guerras instalou. Né? Você pode notar que os livros sagrados falam de 7 anos de tribulação. 7 anos que a humanidade vai passar completamente debaixo do caos. Né? Se a gente fizer uma conta, daqui até 2012 tem 7 anos. Né? Mais ou menos tal. Mas, né? Nós estamos aí, porque eu acho, se começar a acontecer esses negócios aí, o negócio vai ser brabo. A gente não sabe como a gente vai se proceder no momento, por isso a gente só vai resolver na hora. Certo? Claro, se nós conseguirmos, com antecedência, criar núcleos, criar bases operacionais autossuficientes, aí nós vamos poder ajudar a humanidade, ajudar a civilização, ajudar do jeito que a gente puder. Mas o nosso nível de atuação vai ser muito regional. Né?
O que vai estar acontecendo no resto do mundo, no Oriente, bicho, o povo é aquela velha história. Não tem como a gente interferir lá. Não tem como a gente ajudar lá. E a gente não sabe, porque é o autoconsumo da tudo aquilo que você plantou. É o conflito e tal. Você acha que a Palestina, Israel sendo atacado nuclearmente? Imagina que o Irã ataca nuclearmente Israel. A Palestina é vizinho tudo aqui, ó. Bicho, e é o conflito? Jerusalém, né? A própria mesquita de Al-Aqsa. Olha, se um judeu botar uma bomba na mesquita de Al-Aqsa, o judeu radical, é guerra nuclear. A retaliação do judeu, dos árabes, é uma coisa que você não vai ter. É louca, é fanática. Essa crise, chamada intifada, né, causada de 3, 4, 5 anos para cá, com os palestinos, foi exatamente porque o Ariel Sharon, ele não era o primeiro-ministro de Israel ainda, ele era um deputado, ele era um senador deputado lá, né? E ele subiu com uma comitiva, um belo dia, ele subiu com uma comitiva de políticos judeus, naquela planície que é chamada da Cúpula da Rocha, porque lá tem o Muro das Lamentações, é o que sobrou do Templo de Salomão. O sonho dos judeus é construir o terceiro templo. Tá? O sonho dos judeus. Porque os judeus tiveram 3 grandes templos sagrados. O primeiro templo feito por Salomão, o segundo templo construído por Herodes. Esse templo foi destruído na invasão romana, na guerra com os romanos. Destruiu tudo, só sobrou um muro. E para os judeus, o templo deles é muito sagrado. Só que aonde estava o templo, depois de 600, 700 anos, sem judeu mais lá, os árabes construíram a mesquita. Lá em cima daquela planície, chamada Mesquita da Cúpula da Rocha. Se chama Mesquita de Al-Aqsa. Né? Que é o terceiro lugar mais sagrado para o povo islã. Que é onde Maomé ascendeu aos céus. Morreu ali e ascendeu aos céus. Tá? Então é um ponto sagrado. Tem Meca, que é um, né? Tem tem aquele dentro da Arábia Saudita, aquela pedra lá que os caras ficam tudo virando em volta, sabe? São os pontos sagrados. São os 3 pontos sagrados do Islã. E todo Islã, todo árabe, né, é convidado a pelo menos a visitar uma vez na vida esses 3 pontos em peregrinação. E Benjamin, e o cara lá, né, Ariel Sharon, o que ele fez? Ele subiu lá com uma comitiva e começou a implantar uma placa fundamental da construção do terceiro templo. O insulto para o povo árabe foi tão grande, porque para construir o terceiro templo ele tem que destruir a mesquita. Que o lugar é o mesmo. Sabe o que eles dizem? Começaram a pedra, pedrada, saíram tudo mundo correndo a pedrada e até hoje eles começam a tacar pedra. O que foi de pedra lá para baixo? E a revolta começou aí. E ninguém mais acalmou essa revolta. Porque acreditando que o povo judeu realmente quer destruir aquela cúpula, quer expulsar todos os árabes de Jerusalém e quer construir o terceiro templo, que é o sonho de todo radical judeu. Por isso que não há paz entre árabes e judeus. Não há paz. Os interesses são os mais diversos ali. Israel só subsiste ali pela força das armas e pelo poder militar que os Estados Unidos impôs à região. Tá? Essa é o grande vilão da história. Tudo isso está relacionado ao fator religioso no nosso planeta. Qual é, então, a participação fundamental da religião mesmo? Para que ela serve no nosso planeta? Como ela é vista pela espiritualidade? A importância que ela tem aqui? Bem, o plano espiritual, as nossas religiões são muito primitivas. As nossas religiões são muito primitivas. Em primeiro lugar, lugar sagrado. Não existe lugar sagrado. O homem é tolo. Você acha que Deus vai se preocupar com uma rocha, com um lugar, porque aqui é sagrado para o homem? Os espíritos dão risada disso. Isso é muito primitivo. Por exemplo, você tem uma ideia, Jesus, você vê que as pessoas não ouvem Jesus, nunca ouviram os mestres para valer. Então, na época de Herodes,
O templo ali era fantástico, uma puta de uma construção, mesmo era algo surrealista, certo? Existia 2 templos sagrados para os judeus, um numa cidade chamada Samaria, uma região mais ao norte, chamada Samaria, e outro em Jerusalém, onde estava exatamente aquela coisa toda. Então, Jesus, peregrinando, chega um judeu e pergunta para ele, um dos seguidores, mestre, me fale qual é o melhor local para orar para Deus, no templo da Samaria ou no templo de Jerusalém? Ele responde, nenhum, nenhum dos dois. O melhor templo é você mesmo, você orando para você mesmo, porque o Deus está dentro de você, o Deus não está num lugar, num templo, você não precisa disso. E as pessoas ainda estão se matando por causa de locais sagrados. Isso é uma abominação da religião, dos conceitos da religião. E os 2 povos, eles são radicais até hoje. Vocês estão me entendendo? Então, a espiritualidade é muito pobre, ela é muito pobre perante essas pessoas. Elas acreditam em coisas, né? Mas na verdade verdadeira, todas as questões são políticas e econômicas. A religião é uma coisa que entra na história aí como um segundo objeto. Você está entendendo? Mas o processo é econômico mesmo. Você está entendendo? Né? A imposição de Israel, o retorno de Israel à Terra Santa foi o maior erro cometido pelos ocidentais depois da Segunda Guerra Mundial. Foi o maior erro cometido e vai levar o mundo à Terceira Guerra Mundial. Vai poder acabar a civilização por causa desse erro cometido. Você está entendendo? Não deveria voltar ao Estado de Israel. Os judeus tinham que encontrar um local diferente, manda ele para o Nordeste do Brasil lá, uma turma lá, outra para o deserto, não sei das quantas lá. Mas voltar para lá é um barril de pólvora. Eles nunca se tocaram. Você imagina, a situação é a seguinte, você imagina um árabe com a família dele morando assim há 2000 anos na região. 2000 anos. Aí, com propriedade sua, tudo assinado aqui, ó, tal, de repente vem o judeu e fala, o negócio é o seguinte, você pode sair daí que essa terra é minha, tudo isso aqui é meu. Foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Por isso que vocês estão vendo faixa de Gaza, faixa disso, o palestino, eles nunca tiveram um exército, nunca tiveram arma sofisticada e nunca tiveram um Estado equilibrado. Ali anda muito dividido. Quando Israel é imposto, os árabes estavam lá, 3 religiões vivendo lá, povos diferentes, culturas diferentes, e você vai impor Israel. E aí o que aconteceu? Israel tinha um território. Aí em 67, ele fez uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias. Ele brigou, ele guerreou com 5 países vizinhos, e em 6 dias ele ganhou essa guerra e triplicou o território. Ele expandiu, estava expulsando os árabes para aumentar o seu território para vir mais judeu, para montar mais colônias. Bom, você vê que a discussão hoje é exatamente o seguinte, olha, nós só podemos fazer a paz, vai ter uma convenção, mas o território palestino tem que voltar a antes da Guerra dos 6 Dias de 67. Ou seja, os israelenses têm que diminuir 3 vezes o tamanho do seu território. Você acha que vai dar certo? Entendeu? Essa é uma das condições. Senão não tem Estado de Israel, Estado palestino. De que jeito? Você tomou as fronteiras. Por isso que hoje é muito engraçado, né? Você tem metade do povo palestino está aqui embaixo, na faixa de Gaza. E a outra parte está acima. Então o país está dividido no meio, Israel ficou no meio. Israel controla as fronteiras. Controla as fronteiras de Jerusalém, da Cidade Sagrada. E os árabes têm que... Fez um puta muro agora lá, né? Vamos deixar a árabe passar do outro lado. Não. Vai sustentar isso até quando? Não vai sustentar. Ali é o caos. Tem paz. E o conflito nuclear pode começar ali com... A hora que o Irã conseguir uma arma nuclear, conseguir um potencial nuclear suficiente que ele achar que ele ganha a guerra, eles não vão pensar 2 vezes em varrer Israel do mapa. E principalmente por causa do seguinte, a hora que ele conseguir um material nuclear, Israel vai atacar. Israel atacando, ele vai se sentir no desejo de retaliar também. Complicado, complicado. Então nós temos um mundo complicado. Então, veja, as catástrofes geológicas, elas podem ser disparadas
de vários pontos, podem ser disparadas de várias posições. Elas podem ser disparadas pelo Sol ou pela passagem periélica de um astro gigante intruso que perturba a oscilação gravitacional do planeta. A gente chama de arrasto gravitacional, né? E, num determinado momento, essas placas começarem a subir e a descer. Se isso acontecer, nós vamos ter um nível de tremores tão grandes, invasão das águas, que, né, o clima vai mudar, milhares de vulcões vão entrar em erupção nessas zonas de fronteira, os vulcões vão, isso vai poluir a atmosfera de um nível imprescindível, e nós não sabemos quanto tempo vai demorar para o planeta se estabilizar. Tá? Olha, o Pinatubo, esses dias entrou em erupção, um vulcão nas Filipinas. Ele jogou cinza que deu volta no planeta Terra, de tal forma que no Equador diminuiu 30% a luz incidida pelos raios solares. Durante mais de meses. Agora você imagine milhares de vulcões em erupção. É por isso que fala que o planeta vai entrar em trevas, uma escuridão durante muito tempo. Se essas catástrofes geológicas acontecerem nesse porte, o planeta escurece, cara. O planeta escurece daqui, não sai de 3, 4, 5, 6, enquanto que a luz vai voltar da fuligem, e o clima, a temperatura cai, vira um inverno, as plantas começam a morrer, falta luz para as plantas se reproduzirem, aí a cadeia do ecossistema se demorar muito, os animais que comem as plantas também vão começar a entrar em colapso, passarinho morre tudo. Só quem tiver abrigado em bases de preservação, em locais seguros, com alimento, vai sobreviver. Porque você não vai conseguir produzir alimento. Então, a gente começa a fazer análises das mais complicadas possíveis, das mais doidas possíveis. Vocês estão me entendendo? Então, é um período que, se acontecer essas agravantes todas, nós vamos ter que estar muito preparados. Ou de duas umas, ou a gente está preparado, com autossuficiência energética e alimentar, e harmonia de grupo, ou a gente tem uma ajuda externa de ET, ou a gente tem uma ajuda do plano espiritual, porque do contrário, não vai ser fácil sobreviver. Né? Aí mais tarde nós vamos estar discutindo no próximo etapa sobre a nova era, o que está acontecendo no plano astral, o que estaria acontecendo, transmigrações, a chegada do comando astral e da luz, e se nos momentos críticos pode haver intervenção de forças extraterrestres para salvaguardar a sobrevivência da humanidade. A gente não sabe, né? Será que eles podem intervir de alguma maneira? Protegendo grupos, transportando pessoas para locais seguros, chamado arrebatamento. Muitas pessoas falam do arrebatamento, né? Do grande arrebatamento. Espera um pouquinho, repete. Eu ouvi já dizer que o comando Ashtar estaria até 2014. Quer dizer, a Terra estaria sob a ordem do comando até 2014, mas pelo até aquele gráfico que o senhor mostrou ali, ele vai vir na era de luz, né? Nós estamos na era de trevas. Na verdade, não é o comando Ashtar que toma conta da Terra hoje. Hoje é um comando que nós chamamos de comando kármico. Ele mantém a Terra na escuridão. O comando Ashtar, chamado comando da luz, ele opera nessas transições e durante a luz. Mas eles todos lá se comunicam, são tudo irmãos, só são missões e trabalhos que cada um arca com as consequências, tá? Porque, na verdade, nós temos muito pouca informação sobre esses comandos. Nós que estamos na superfície terrestre, que estamos num nível espiritual, é difícil a gente chegar a ter acesso a esses comandos, que estão acima dos mestres ascensionados. Então, dê graças a Deus se você conseguir ter contato com mestres ascensionados, com espíritos dessa faixa, com ETs extraterrestres, né, que estão operando para esses comandos. E o nível de informação que nos é permitido conhecer
Qual ser humano na superfície terrestre sabe de tudo? Sabe realmente? Né? Você está me entendendo? É complicado. Porque todos nós que estamos encarnados aqui estamos numa condição inferior, tá? Não tem nenhum avatar de luz encarnado que está fora das regras do planeta kármico. Não, não tem. E outra, grandes avatares não precisam encarnar mais. Não tem esse negócio de encarnar avatar. Isso é bobagem. Hoje o negro já desce com tudo. O ET já desce aqui, materializa e vamos conversar igual para igual. Não vou vir com o corpo humano, cheio de doença, quando o negro pode dar um tiro, assassinar. Você não mostra poder nenhum, né? É mais um mártir que vai vir, né? Não, agora eu quero ver descer o ET, vai mata quem já está morto. Você pega um espírito que se materializa, certo? Você vai matar ele como? Ele já está morto. Então não tem como você lutar dentro dos nossos padrões com essa forma de interferência. Laerte, ver se eu consigo formular a pergunta. Naquele gráfico que você fez no início, nós aqui do planeta todo, podemos ser os mesmos seres que reencarnamos antes de haver esse processo, naquele ciclo que teve também na mudança do planeta? Não. Não, é muito tempo. Porque nós não reencarnamos em experiências, isso. Então, a população de hoje do planeta não está... Não fez parte do passado da Atlântida. Não tem nenhum atlantiano mais aqui. Tá? Não tem. Porque, veja bem, se em 7, 8 mil anos, 15 mil anos depois passa, o ser não evoluiu, não passou por um estágio ascensionado, alguma coisa está errada nisso. Ou a escola é mal, o professor é ruim, ou o aluno que não presta. Tem alguma coisa tem. Né? A gente que trabalha com educação sabe disso. Então, a gente tem que ter noção de que o universo é muito grande. As pessoas não conseguem pensar, as pessoas só pensam na Terra. As pessoas se esquecem que estão numa galáxia com mais de 200 bilhões de estrelas, que estão no universo com mais de 100 milhões de galáxias detectadas. Então a coisa é muito grande, porque a quantidade de espíritos e de almas que querem viver experiências em planetas é muito grande. Tá? O intercâmbio é grande. Então veja bem, a Terra é palco de eventos. As almas que viveram uma experiência naquela condição na Terra, elas foram transmigradas. E nesse período, elas também encarnaram em outros planetas kármicos e já ascensionaram. As almas que estão vivendo hoje na Terra almas que desceram aos planos densos da matéria, em determinados lugares, em determinadas situações, em outros mundos pelos quais nós viemos. Da mesma forma que os Atlânticos foram exilados de Capela, certamente nós que estamos aqui agora, fomos exilados de outro mundo, que não é Capela. Mas viemos de projetos planetários para viver o resgate na superfície terrestre. Quem conseguir esse resgate, tudo bem. Quem não conseguiu, vai continuar num outro projeto. Porque as almas transmigram mesmo. Isso é uma coisa muito natural. Transmigrar de orbes para orbes, de planeta para planeta. Até você não necessitar encarnar mais. É aquela história, né? Naquele terceiro período sobre a Era da Luz, as almas passam por um período de readaptação junto da luz, acabou, não reencarna mais. Tá? Ninguém é ruim, ninguém é mal. Não existe o bem ou o mal. Quando você está nas trevas, você se esquece da luz, o seu comportamento é um comportamento nas trevas. Mas quando a luz se manifesta na tua vida, você vai passar a viver em função da luz. As regras são outras. Não existe gente que é má. O mal não existe por natureza. O mal ele termina quando a luz acontece. A luz se manifesta, o mal desaparece. É muito simples pensar assim. A humanidade não tem culpa. Se você for procurar um culpado, Laércio, você acha que... Não. Você sabe uma das coisas que os ETzinhos falam para mim constantemente? E é difícil a gente entender isso. E hoje eu estou absorvendo mais isso. Ele diz assim, Laércio, não tem nada errado. Nada está errado no mundo nem no planeta. Está tudo dentro da ordem planejada pelos mentores. Um dia você vai entender isso, ele fala. Quando você estiver olhando lá de cima, lá numa outra condição... com ou sem corpo, você vai entender e vai ver como tudo estava certo, tudo estava fluindo corretamente. Porque a experiência por eles foi projetada para o homem viver essa condição. Eles estão aqui, poderiam ter intervido a qualquer momento e mudado o curso da história, mas não pode fazer isso.
Umas vezes uns religiosos, eu estava dando palestra de ufologia, né? E as palestras, e essas pessoas muito religiosas, né? Fizeram a seguinte pergunta para mim: por que esses ETs do materialismo aqui não se mostram agora para todo mundo aqui, né? E eu perguntei assim para ela: por que o seu Jesus também não faz isso? Eu falei: por que o Jesus não materializa e mostra para todo mundo que ele existe e muda as regras do planeta? Ah, mas Jesus não pode. Pelo mesmo motivo que o seu Jesus não pode, o meu ET também não pode. Porque eles estão na mesma turma, fazem parte da mesma lei, da mesma regra. Você está entendendo? Se o meu ET não pode, o seu Jesus também não pode pelo mesmo motivo. Senão ele já tinha feito há muito tempo, né? Por que esperar 2000 anos para voltar? Voltasse na Idade Média. Né? Mas ele esperou a humanidade viver todas essas trevas, sofrer guerras, conflitos e tudo mais. E pode ter certeza, vai acontecer a Terceira Guerra Mundial nuclear e ele não vai aparecer. Do jeito que as pessoas imaginam. Né? Então, eu acho que nós temos uma missão, uma passagem na Terra. Vocês têm que pensar da seguinte forma: quem está do outro lado, comandando um projeto Terra, a morte para eles é uma libertação. Apocalipse planetário é libertar todo mundo dessa condição kármica e levar o indivíduo para a sua verdadeira natureza, que é o mundo espiritual. Não é castigo. Para nós que estamos aqui, um apocalipse é a pior coisa que acho que pode acontecer para o mundo. E na verdade não é. Depende do ponto de vista que você olha. Não é? Para eles, pegar uma pessoa que está numa condição espiritual, colocar na superfície planetária é o maior castigo que pode dar para um ser humano. Em termos, você vai sofrer, você vai viver uma vida nas trevas, é complicado. Ok? Então, vamos fazer um intervalo para a gente ir para o terceiro bloco de hoje.